Bom jargão, hein? Voderator! Você sabe. Bordão. O Yuri Grabowski, Peter, mandou R$ 5 e falou protestante, entre parênteses, né? O evangélico protestante, não é sinônimo de ser conservador. Aliás, o protestante rompeu com o conservadorismo católico na época. Não é mesmo? Isso é uma coisa que eu iria falar, assim, muito rapidinho. O Brasil não tem conservador, é aquele negócio do símbolo. Aqui fala que tem conservador porque o povo acha que tem, mas não tem. Conservadorismo é para nações. O Brasil não é uma nação. O que é uma nação? É um estado, um país, uma pátria que nasce a partir de um povo que tem a língua comum, a mesma cultura, as mesmas tradições, os mesmos valores. O Brasil é um país à força, é um país de dominação. De leste a oeste, de norte a sul, não tem a mesma dança da galinha azul. Cada lugar é muito diferente. A gente tem estado que é comprado. Então, a gente não tem uma nação brasileira. Então, quando você não tem nação, você não tem conservador. O conservador vai fazer o quê? Mal e porcamente a língua portuguesa é que une o nosso país, porque nem a Constituição vale em todo o território nacional. Vai lá no estado do Rio de Janeiro, ver se vale a Constituição em todo lugar. Não vale. Duas diquinhas aí, exatamente isso, Fabinato. Eric Wagner, se você olhar, quando ele começa a tratar dos movimentos que ele chama de modernos, é a partir da Reforma Protestante. Ele praticamente, você vê ele saindo ali da caixinha de raiva, é nesse momento, quando ele vai falar assim, ele até tem um certo radicalismo contra o protestantismo. Então, se você é conservador, você provavelmente vai ali aceitar boa parte das ideias do Fagan e vai ver o quanto isso contribuiu para as ideias revolucionárias, né? Agora, outra questão que fundamenta o que o Pavinato estava falando, e foi bem interessante, João Camilo Torres é um grande conservador brasileiro, tá? Ele tem uma vasta literatura de história do Brasil, e é um conservador, e tem um livro que chama Elogio ao Conservadorismo, que é uma ótima obra para se analisar o que é o conservadorismo. Só que quando ele fala de história do Brasil, ele cita, eu não vou lembrar agora a passagem, os livros dele, inclusive, estão para download R$0 na Amazon. Se você procurar lá, vocês podem ler, são livros excelentes. Repete aí para o nosso público, autor e obra. Elogio ao Conservadorismo. João Camilo Oliveira Torres. E ele fala que o Brasil é um país de inacabado, né? É um país que não se concretiza em nada, não se forma. Então, ele traz aí todos os elementos que formam as ideias do Brasil. Ele estava reunindo isso tudo em várias obras, e isso é uma característica nossa, que é o que eu estou ouvindo falar. E se fosse ter um conservador, Alan Egani, se fosse ter a figura do conservador brasileiro? O conservador brasileiro não é esse negócio no YouTube, entendeu? Exato. Não, mas assim, não é youtuber, né? Não é a questão o conservador tem que ser escravocrata, não é. Isso é questão de ser não gostar, não. Isso é questão de evolução, né? Nos Estados Unidos nós temos conservadores, né? Uma água, mas não quer dizer que querem que volte a escravidão. É uma questão de cultura, de pensamento, não é? E no Brasil, se a gente for relevar esse pequeno fato de que para ter conservadorismo tem que ter nação, vamos pegar as coisas oficiais do Brasil. O que é? Qual é a cultura oficial do Brasil? É a cultura católica apostólica romana, é um direito todo baseado no direito canônico. Então, assim, o cara tem que ser, no mínimo, católico apostólico romano para falar que ele é conservador. Né? Mas assim, não é o caso também. Então, não dá para falar conservador do Brasil. Sabe quem você pode citar como conservador e para essa elite progressista não é aceita? É o Luiz Gama. Se você olhar todos esses abolicionistas, você vai encontrar o que era o conservadorismo. Mas eles faziam oposição ali muitas vezes ao Partido Conservador. Amigo, é uma questão da política. Agora, confronte as ideias. Esse cara não vai encaixar no perfil do Zumbi dos Palmares. Logo,
ele não é aceitável no meio progressista. Entende por que ele não é aceito? Mas esse cara é o modelo de pessoa abolicionista que carregava princípios conservadores, que hoje seria o conservadorismo que a gente pode definir como boa doutrina, né? O contrário do reacionarismo, que é bem colocado pelo João Camilo nessa obra aí que eu citei como conservadorismo. É difícil, mas se a gente abandonar esses referências, porque eles não cabem aos revolucionários, é difícil constituir alguma coisa no Brasil em termos de formação de ideias. Né? Conservador no Brasil sempre foi lata com banha de porco. É o seguinte,